Oi pessoal, beleza? Esse vídeo ele é um corte da Unicamp 2025 primeira fase. Se você quiser ver mais questões da Unicamp, separada por prova, ordenada, ver essa prova inteira, questões segunda fase, questões temáticas, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Agora a gente vai para a questão 61, Unicamp 2025 primeira fase, pessoal. Uma questão aí muito legal mesmo. Então a gente lê a chave aqui, né, sem muita expectativa, né? Vamos lá. Em vista dessas informações, você vai ter que ler aqui, não tem jeito. Em vista dessas informações, pode-se concluir que a sustentabilidade do processo de biodigestão da vinhaça, você sabe o que é biodigestão? Tem que saber, tá? Da biodigestão da vinhaça in natura é devido à geração de energia, a sustentabilidade da biodigestão da vinhaça é devida à geração de energia renovável a partir da queima do butano, ponto, metano, ponto. Então, comparar e, adicionalmente, a vinhaça biodigerida aplicada à fertirrigação em relação à vinhaça in natura. Você vai ter que ler, não tem jeito. Só para dar uma situada. Falou de biodigestão, falou de vinhaça, falou de butano, de metano. Vamos ler o texto. Bati o olho aqui, ó, esse aqui 20 segundinhos, tá? Não perde muito tempo aqui, não. Aí a gente, porque no Enem você tem que fazer assim, né? No Enem lê aqui e vai para a questão. Aqui não ajuda muito, vamos lá. Então, para a safra 2023-2024, prevê-se uma produção de 34 bilhões de litros de etanol, com geração de 408 bilhões de litros de vinhaça. Olha o tanto de vinhaça que se produz para cada litro de etanol. Então é quase 10 vezes mais, né? Ele não falou nada disso, né? Mas o que é a vinhaça, né? Vinhaça é um subproduto de alto teor de matéria orgânica. Já vou comentar mais aqui, vamos ler o texto, né? Então, gerou etanol, um subproduto é a vinhaça, que tem alto teor de matéria orgânica, é um subproduto. O que é subproduto, pessoal? Eu vou produzir uma coisa, é o meu produto principal. Isso já caiu em outros anos da Unicamp. Você tem que saber o que é um subproduto, tá? Então, questões anteriores aí. Você quer produzir o biodiesel, e aí o produto que você quer é o biodiesel. Qual que é o subproduto? São coisas que são produzidas que você não tinha interesse e que mais acabaram sendo produzidas. Por exemplo, numa questão de 2023, falava da produção do biodiesel. O produto é o biodiesel. Qual que é o subproduto? O subproduto é a glicerina. E aí você tinha que usar essa informação para resolver o exercício. Uma questão difícil aí, tá? Então aqui um subproduto da produção do etanol é a vinhaça. Beleza? Nas últimas décadas, visando a sustentabilidade, né? Sustentabilidade, termo totalmente conhecido aí, né? Nas últimas décadas, visando a sustentabilidade, o emprego da vinhaça in natura evoluiu. Seu descarte direto nos rios e áreas de sacrifício deu lugar à fertirrigação direta, devido ao alto teor de potássio do subproduto. Quem que é o subproduto é a vinhaça. Então, devido ao alto teor de potássio da vinhaça. Então, antes, eles jogavam nos rios e áreas de sacrifício, agora eles estão usando nessa fertirrigação. Beleza? Então, mudou. Maravilha. A partir de 2015, empregando biodigestores anaeróbicos, a vinhaça in natura passou a ser convertida em biogás, o qual, após purificação, é denominado gás natural renovável. Então, olha só, eles estão usando biodigestores, então digestor vai digerir essa vinhaça. Anaeróbico, a gente faz, qual que é o macete que eu uso? Eu tinha muita dificuldade de lembrar disso quando eu estava no ensino médio. Eu faço polichinela, eu faço eu faço aeróbica. Então eu respiro, preciso de oxigênio, eu faço aeróbica, eu sou um organismo aeróbico, que usa ar, aeróbico, né? De ar ali, né? O que é anaeróbico, não, ele não usa oxigênio. Então eles vão pegar lá, tipo, pensa um botijão, um lugar fechado, vão pôr a vinhaça, vão pôr esses micro-organismos que não precisam de oxigênio e eles vão comer a vinhaça e produzir o biogás, que depois da purificação é um gás natural renovável.
Aí ele te fala, em média, 1 metro cúbico de vinhaça produz até 14 mil metros cúbicos de biogás. Olha que maravilha, né? Dá para produzir muito biogás. E o subproduto desse processo é a vinhaça líquida biodigerida, que continua sendo utilizada na fertirrigação. Maravilha. Aí ele fala, agora a gente lê a chave depois de ter entendido o texto. Então o texto falou de vinhaça, falou de biogás, falou de fertirrigação, falou um monte de coisa, falou de biodigestão. Você tem que conhecer esses diversos termos, por isso que eu vou lendo e comentando, tá? Mas essa é uma questão que você conseguiria aí fazer, como é que eu posso ver? Tipo, fácil para média, a gente já vai avaliar com calma. Mas você tem que conhecer esses diversos termos, tá? Por isso que não é tranquilo. Então, em vista dessas informações, muitas informações, pode-se concluir que a sustentabilidade do processo de biodigestão da vinhaça in natura é devida à geração de energia renovável a partir da queima do butano, metano. Então ele falou aqui, ó, biodigestores anaeróbicos, biogás a qual após a purificação é denominada gás natural renovável. Esse gás da biodigestão, você tem que saber isso, não teria como fazer. Esse gás da biodigestão de matéria orgânica quando queima, né? Ele vai ser queimado. Esse gás é butano ou metano? Se você soubesse isso, você já fica entre duas alternativas. A gente vê isso aonde, pessoal? 2 momentos. Química ambiental, ali em ciclos biogeoquímicos, eu já vou mostrar aqui o meu mapa de ciclo do carbono para a gente ver que ele aparece lá. Comentei sobre isso na questão 59, para quem está vendo a prova resolvida inteira, mas aqui eu vou explicar do zero de novo. Então a gente vê isso no ciclo do carbono e a gente vê isso também ali em combustíveis quando estuda os combustíveis renováveis. Olha, te falou que ele é um combustível, ó, gás natural renovável. Beleza? Então, quem que é este combustível? Esse combustível, pessoal, é o metano. Então, deixa eu ver se eu já dei o zoom aqui. Já. Deixa eu afastar aqui rapidamente. Nas minhas aulas, eu falo do metano sendo gerado da biodigestão de matéria orgânica. Ele te falou, ó, que a vinhaça é matéria orgânica, ela é biodigerida e produz esse gás. Eu falo que isso gera metano também em 2 momentos. No ciclo do carbono, na parte de combustíveis renováveis, e eu mostro também lá no tratamento de esgoto. Vamos ver rapidinho no tratamento de esgoto aonde se gera metano? Se gera metano no tratamento de esgoto? Sim. Então aqui está um corte da minha aula de tratamento de água e tratamento de esgoto. E aí, caixinha laranja são procedimentos de separação, né? Gradeamento, decantação primária, decantação secundária, flotação. E a caixinha cinza com texto roxo são subprodutos, ou seja, são coisas geradas aí em paralelo ao tratamento de esgoto. São subprodutos de interesse econômico. Então a gente está ali, a cidade, a igreja, o prédio, o comércio, todo mundo dá descarga, todo mundo produz esgoto, fez o tratamento de esgoto, descartou, fez a clarificação, né? Aquele esgoto foi clarificando e descartou no rio. Beleza? Quais são 3 subprodutos aí que são gerados além dessa água livre aí de excesso de matéria orgânica que é descartada no rio? Então o nosso produto principal do tratamento de esgoto é essa água livre dessa grande quantidade de matéria orgânica. Quais são os subprodutos? Água de reuso, né? Então você consegue desviar essa água que vai para o rio e usar para irrigação de árvores e tal. O lodo, ele vai ser processado aqui em adensador e flotação. E aí esse lodo, pessoal, essa matéria orgânica do tratamento de esgoto, ele vai para o fundo aqui na decantação primária, o cano coleta essa matéria orgânica aqui do fundo, vai para um adensador para ele ficar mais denso, e aí eles colocam, ó, como se fosse uma caixa d'água, um negócio fechado aqui, para fazer a biodigestão, ó, exatamente o que ele está falando, para você fazer a biodigestão por micro-organismos anaeróbicos. Aí esses micro-organismos vão comer essa matéria orgânica e produzir o quê? Gás metano.
Aí esse gás metano pode ser usado numa termoelétrica para produzir energia elétrica limpa, e aí essa energia elétrica limpa pode abastecer um carro elétrico, que aí vai ser um carro elétrico limpo, 100% limpo. Esse gás metano pode ser usado, por exemplo, para queima, por exemplo, no fogão, então você fazer ali queimar, né, algum fogareiro, alguma coisa assim, para usar como calor mesmo. E depois que esses micro-organismos comer esse gás, ainda vai sobrar matéria orgânica que é prensada aqui, ó, tá vendo que tem uma caixinha? Deixa eu virar a caneta que ela tá sumindo. Tem uma caixinha, eles prensam o resto de matéria orgânica que sobra, prensou aqui nesse quadradinho, produz esse cubinho aqui. O que é esse cubinho? É um outro subproduto, que é a torta de lodo. Na minha aula de tratamento de esgoto eu falava isso. Eles pegam essa torta de lodo e usa para fazer o quê? Adubação. Então isso daqui é rico em potássio, é rico em fósforo, é rico em nitrogênio, mas principalmente potássio e fósforo. Então eles vão pegar, tem nitrogênio também, é NPK, isso aqui tem todos, depende do lugar, né, tal, mas essa torta de lodo tem nutrientes para serem utilizados na adubação. Então, no tratamento de esgoto, além de você não jogar o esgoto direto no rio, você produz água para irrigação, que é essa água de reuso, que você não pode beber porque ela é cheia de micro-organismos. Se chegar aquele caminhão escrito água de reuso molhando um jardim e você lavar o rosto, você se lascou, não pode, tá? Então, água de reuso, gás metano nos biodigestores e o sólido que sobra aqui, dessa biodigestão, eles prensam e produzem a torta de lodo que pode ser usada na agricultura. Com a vinhaça, pessoal, é muito parecido. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram a vinhaça, que é um líquido, e ao invés de pegar essa vinhaça e jogar, por exemplo, num rio, que a gente já vai discutir os impactos, eles fazem a biodigestão, produz o gás natural, e aí aquela vinhaça que sobra, que ele te fala aqui, ó, a vinhaça biodigerida, então eu tenho vinhaça antes, in natura. Coloquei no biodigestor, produzi gás natural. A vinhaça que sobrou é a vinhaça biodigerida. Essa vinhaça biodigerida, que é diferente da vinhaça in natura, é usada na fertirrigação, que é usada no solo. Olha a química aplicada, a ciência aplicada no tratamento de esgoto, na produção de etanol, na produção de fertilizantes aí naturais, né? Porque está sobrando do processo de produção do etanol. Olha que incrível. Beleza? Então essa primeira parte aqui do metano e do butano, você faria em 1 minuto, tá? Você lê, não entendeu nada, mas biodigestão, biogás, quem que é? Biogás é o metano. Acabou. Butano, que é o gás que a gente usa de cozinha, aí é o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Então tem o GNV, o GLP, o gás de cozinha. O gás de cozinha, sim, é butano, tá? Mas esse gás natural produzido da biodigestão é metano, que é um carbono só. Beleza. Outro momento que você poderia saber. Então, essa questão ela acaba ficando fácil para média, vai, porque você sabe disso do gás natural por muitas informações. Por exemplo, as vacas, elas ficam com aquela matéria orgânica fazendo as bactérias, né? Tá vendo aqui, ó, esse símbolozinho aqui na barriga da vaca são bactérias anaeróbicas. As bactérias fazendo a biodigestão ali do capim que a vaca come, ali dentro do intestino a vaca solta rico em metano. Por quê? Porque essas bactérias, esses micro-organismos vão fazer a digestão no estômago, no intestino, sei lá que parte que é, acho que é no estômago, no intestino, no estômago, né? Acho que é no estômago. Estômago é digestão, eu não sei agora se é estômago ou intestino, me perdoa, biólogos e pessoal que sabe. Mas as vacas vão fazer essa biodigestão e vai soltar de metano, então você saberia disso. O lixo também. O lixo, o que o pessoal faz? Eles pegam o aterro sanitário, coloca canos, canaliza o gás produzido nos aterros sanitários, né? Porque o lixão é só quando você joga o lixo. Para não ter lixão, você aterra, cobre o lixo, coloca canos e coleta o gás produzido
pela biodigestão por bactérias do lixo. Quando essas bactérias digerem o lixo, qual gás que é produzido? O biogás, ó, aqui na ponta da caneta, ó, o biogás. Aí tem algumas torres queimando o excesso ali no próprio aterro sanitário, mas eles coletam esse gás e levam para queimar numa usina termoelétrica. Essa usina termoelétrica está usando um combustível renovável. Por quê? Porque veio do lixo, veio de resíduos ali de alimentos, resíduos agrícolas. Então, por exemplo, um resíduo agrícola é a vinhaça. Um resíduo agrícola, que estava aqui já no nosso mapa do carbono, um resíduo agrícola é a vinhaça. Essa vinhaça biodigerida produz o biogás, produziu o biogás, aí você queima na usina termoelétrica, escolhe o que você vai fazer com ele, produz energia elétrica e libera CO2. Ah, mas é uma fonte poluidora. Não. E lembrando, pessoal, esse metano, ele causa, uma molécula de metano, causa 22 vezes mais efeito estufa do que uma molécula de CO2. Então é muito bom a gente pegar esse metano que é produzido no lixão, esse metano que é produzido aqui, por exemplo, da matéria orgânica no tratamento de esgoto, pegar esse metano, coletar e queimar para produzir energia elétrica. Por quê? O metano causa 22 vezes efeito estufa. Quando a gente queima ele e ele vira CO2, ele causa 22 vezes menos efeito estufa. E é uma energia que tá de graça ali, né? Que tá vindo de tratamento de esgoto que tem que fazer, que tá vindo do processamento do lixo que tem que fazer. Então, olha o tanto de coisa que a gente tem para conhecer do nosso mundo, da nossa realidade, né? Isso é química, pessoal. Ah, não é decorar nomezinho, não. É entender a realidade, entender tratamento de esgoto, tratamento de lixo, coisas da sua vida. Olha a importância disso, né? E para a gente transformar o mundo, né, se posicionar nos assuntos, tem que dominar, tem que entender isso, tá bom? Não pode ser vacilão e não saber de nada do mundo, da nossa realidade, beleza? E tudo isso daqui tem o quê? Pessoas, né? Tem pessoas aqui no tratamento de esgoto, tem pessoas aqui na biodigestão, tem pessoas aqui nesse tratamento dos aterros sanitários. Então, pessoas trabalhando, produzindo tudo isso. Não é mágica, né? A pessoa tem a ideia, nossa, quem teve essa ideia ficou muito rico com isso. Não, pessoas trabalhando, garantindo que isso funcione o dia inteiro. Beleza? Então, a gente fez a primeira parte aqui em 1 minuto, estudando demorou mais, vamos para a segunda parte. Adicionalmente, a vinhaça biodigerida, que é aquela vinhaça depois de produzir o gás, aplicada à fertirrigação, então é jogada ali no solo para irrigação, né, porque tem potássio, reduz em relação à vinhaça in natura a demanda bioquímica de oxigênio. Sim, pessoal, reduz a demanda bioquímica de oxigênio. Por quê? Aqui eu estou dando alguns grifos, né, que é a segunda parte do exercício. Eu só coloquei... Eu não coloquei nesses aqui? Tá, coloquei. Agora coloquei tudo aqui. Ele reduz, sim, a demanda bioquímica de oxigênio. Por quê? A vinhaça é matéria orgânica. Então, olha só. Esgoto, matéria orgânica, gera metano. Lixão, matéria orgânica, gera metano. Resíduos de agricultura, como a vinhaça, é matéria orgânica, você não precisava ter decorado isso, o texto te falou, ó. Alto em matéria orgânica, faz a biodigestão, produz metano. Sobrou, se você joga aquilo ali no solo, micro-organismos ainda vão continuar digerindo aquilo, e nesse processo eles vão, né, aí como tá aberto no ar, vão demandar oxigênio. Se antes, com a vinhaça in natura, aquela antes de produzir o gás, tinha muita, bati aqui no microfone, tinha muita matéria orgânica, ia demandar muito oxigênio. A vinhaça biodigerida, ela tem menos matéria orgânica, porque nesse processo de digestão produziu metano. A vinhaça biodigerida, que tem menos matéria orgânica, porque os micro-organismos comeram ali, né, comeram um pouco dessa matéria orgânica, como ela tem menos matéria orgânica, ela vai demandar menos oxigênio no processo de digestão ali quando ela for jogada no solo. Então sim, pessoal, a vinhaça biodigerida jogada no solo reduz em relação à vinhaça in natura, a demanda bioquímica de oxigênio. O que é demanda bioquímica de oxigênio? É a DBO. A DBO, como que ela é medida, tá, pessoal? Só pra gente lembrar aqui. Você pega 1 litro de água e aí você determina naquele 1 litro de água com matéria orgânica, tá?
1 litro de água com esgoto, 1 litro de água com lixo, 1 litro de água com vinhaça, uma certa quantidade, e aí você determina a quantidade de oxigênio que é consumida naquele 1 litro de água para degradar aquela matéria orgânica. Isso é a demanda, porque demanda necessita, bioquímica, porque são micro-organismos ali necessitando daquilo, de oxigênio. Se tem menos matéria orgânica, tem menor demanda bioquímica de oxigênio. Beleza? Onde que a gente vê isso? A gente vê isso na poluição da água, na eutrofização, DBO, demanda bioquímica de oxigênio, e OD, oxigênio dissolvido. Aqui eu coloco as siglas, aqui ó, na ponta da caneta, eu coloco as siglas para dar tempo para a pessoa ver, não cabe aqui colocar tudo. E vinhaça líquida biodigerida. Então ele te falou isso, que a vinhaça líquida biodigerida é usada na fertirrigação. Beleza? Então, aqui fala as duas coisas certas, né? São duas perguntas ali feitas. Metano é do biogás e a vinhaça biodigerida tem menos matéria orgânica, alternativa D. Vamos estudar aqui, ó. Seguinte, na parte do ciclo do nitrogênio, eu comento um pouco disso. Então, por exemplo, se você jogar fertilizantes, se você jogar esgoto, eu atualizei aqui, coloquei vinhaça, tá? Que é um dos resíduos agrícolas. Então, se você jogar fertilizante, jogar esgoto, jogar vinhaça, jogar lixo no rio, o que vai acontecer? Ah, ele não pegou, tem uma seta aqui para baixo, tá? E cortou aqui. Se você jogar essas coisas no rio, o que vai acontecer? Lagos, rios, você vai aumentar a quantidade de nutrientes, aumentando a quantidade de nutrientes, você vai ter ali crescimento de algas, as algas morrem, aí impede a entrada de luz, tem várias coisas da eutrofização. E aí nesse processo vai começar a surgir micro-organismos decompositores que vão consumir aquele oxigênio da água. E aí nesse processo a água fica sem oxigênio e aí os peixes morrem. Então essa parte de demanda bioquímica de oxigênio a gente vê na parte de poluição da água. Então você jogou ali matéria orgânica na água, nutrientes, né? Aqui é no ciclo do nitrogênio. Vai crescer algas, vai proliferar algas, vai impedir a entrada de luz, e aí, impedindo a entrada de luz, as algas que estão no meio do lago morrem, aí matéria orgânica morta, vai ter os organismos decompositores ali comendo aquela matéria orgânica. E aí eles vão consumir o oxigênio lá no meio do lago. Consumindo o oxigênio do lago, o que vai acontecer? Vai aumentar a DBO, porque tem muita matéria orgânica morta no meio desse lago. Aumenta a DBO, aumentou a DBO, o que acontece com o oxigênio dissolvido na água? Cai. Então, aumentou a DBO, diminui o OD, que é o oxigênio dissolvido. Aí os peixes não conseguem ter oxigênio para si, começa a morrer, começa a ficar ali na superfície da água para tentar, ali na interface do lago, respirar de alguma forma, porque tem um pouquinho mais de oxigênio dissolvido na interface do lago, eu comento em outros vídeos isso, e aí causa morte de peixes. Então a gente vê isso da demanda bioquímica de oxigênio também em outro momento. Por isso que, como tem muitos tópicos que falam dessas coisas, eu não classifiquei como uma questão difícil, mas para você entender ela bem, fica sim uma questão difícil, beleza? Outra questão que a gente tem que dominar aí de química ambiental é a questão do carbono neutro, pessoal. A Unicamp pergunta disso, tá? Hidrogênio verde, hidrogênio azul, já deixei indicações aí ao longo na prova inteira, mas a Unicamp pergunta: esse processo é carbono neutro? Esse processo é carbono positivo? É carbono negativo? Nesse vídeo aqui, se você não sabe o que é carbono neutro, positivo e negativo, eu vou te explicar. E a Unicamp pergunta muito também, pergunta em primeira fase, pergunta em segunda fase sobre o triângulo do fogo. Esse aqui é um outro tópico, mas é uma coisa específica também. Então, a Unicamp, combustível, calor e comburente, facinho, né? Olha essa questão aqui escrita para você ver como que fica difícil quando tem muita informação para você trabalhar. Então você tem que estar acostumado a pegar as informações do texto, igual a gente fez aqui, e trabalhar. Só que aqui, ó, de forma escrita na prova 2024. Beleza? Vamos para a próxima?